Glória a Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos, tá? A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, estejam com todos vocês, os abençoando, derramando muitas bênçãos sobre a sua vida, tá? Muita saúde para a tua casa, para a tua família, para toda a tua parentela, muita prosperidade carnal e espiritual, tá? E hoje eu queria conversar com vocês uma dúvida muito recorrente de muitas pessoas, tá? E eu vou tentar responder a vocês dentro da própria palavra de Deus acerca se Deus ele nos aceita da forma que nós somos, tá? Isso de uma forma geral, tá? Sem gênero, sem classe, sem cor, tá? Então, nós como seres humanos, tá? Será que Deus ele nos aceita da maneira que nós somos? Primeiramente, é necessário a gente entender que Jesus, tá? Ele, como Cordeiro de Deus, como aquele que deu a sua vida por nós, tá? Ele não recebe, tá? Porque ele diz: "Vinde a mim, todos", tá? Todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tá? Então ele diz todos. Então ele não diz qual tipo de maneira que é para nós virmos, tá? Independente da maneira que você tiver, você pode vir até ele com seu fardo pesado, da forma que você tiver, tá? Você pode vir até ele, tá? Mas permanecer em Cristo, estar em Cristo, tá? Isso agora já Jesus ele já requer algo de nós, e eu vou te explicar dentro da palavra de Deus, tá? E você vai entender se Deus ele nos aceita da forma que nós queremos, tá? Se nós precisamos mudar ou não, tá? E eu vou te responder essa pergunta, tá? Com texto bíblico, alguns textos bíblicos, né? Que você vai entender que não é eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Livro de Marcos, se eu não me engano, no seu capítulo 8, Jesus disse: "Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo." Eu vou traduzir essa palavra para você, tá? Negar a si mesmo é negar nossas próprias vontades, tá? Os meus desejos, tá? A minha vontade. Então, eu tenho que negar a mim, negar a minha natureza para satisfazer a natureza de Cristo, tá? Para fazer vontade a natureza de Cristo. Então, entenda que você pode vir da maneira que você tiver, tá? Mas depois que você está em Cristo, como a própria Bíblia nos diz, tá? Eu vou usar outro texto bíblico, que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, que é depois que você veio a Ele, tá? Você agora está em Cristo. Então, depois que você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. Eis que as coisas velhas se passaram. Então, ou seja, aquela velha criatura, aquele velho desejo, aqueles velhos hábitos, aquela velha pessoa, tá? Aquele velho pensamento que você tinha tem que ficar para trás, porque a partir do momento que você está em Cristo Jesus, tá? Você agora passa a ser uma nova criatura transformada pela palavra de Deus, tá, meus irmãos? Então, nós podemos entender, tá, que Jesus, por intermédio da sua palavra, tá? Ele não é da sua vontade, segundo a sua palavra, que nós permaneça da mesma forma que nós veio até ele, tá? Porque a sua palavra ela tem que se cumprir, ela tem que se encaixar e ela tem que ser realizada em nossas vidas, tá? Quando nós começamos a ler, nós começamos a botar em prática aquilo que é errado, aquilo que é certo. Então, automaticamente, a nossa vida vai sendo mudada, vai sendo transformada pela palavra de Deus, tá? E Paulo também ele fala nas suas cartas que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, e aquele que matava não mata mais, tá? Porque você agora já é uma nova criatura, tá? Então, eu espero ter respondido essa dúvida, essa pergunta, tá?
para vocês, tá? Sei que tem muita gente que tem essa dúvida, às vezes as pessoas acham que Deus só quer o coração e aí quer permanecer, tá? Às vezes cometendo algo errado, até mesmo sem saber, tá? E às vezes até mesmo sabendo, tá? Porque ela acha dentro dela que Jesus só quer o coração dela, que Jesus é como se Jesus só quisesse sacrifício e não obediência, tá? Onde a própria palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor ele não quer sacrifício, ele quer obediência, né? Então, se Jesus ele não quisesse que a gente mudasse, não quisesse que a gente mudasse de pensamento, nos transformasse por intermédio da palavra de Deus, não precisaria sacrifício, não precisaria derramamento de sangue, tá? Jesus não seria chicoteado, Jesus ele não seria cuspido, Jesus ele não seria rejeitado pelo seu povo e Deus ele não precisaria enviar o seu filho unigênito, o Cordeiro de Deus, tá? Para cumprir o propósito de perdão do pecado pela nação, tá? Pelos seres humanos, pecadores que nós somos, tá? Então, se não houvesse uma renúncia, se não houvesse uma mudança, não existiria graça, tá? Não existiria redenção, não existiria salvação, não existiria nada disso, tá, meus irmãos? Então, a salvação existe, o perdão, o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário, tá? O amor dele, a misericórdia dele, as suas compaixões, tudo isso existe porque ele quer que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter ajudado vocês, tá? Um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tá? Como sempre falo aqui nos meus vídeos, tá? Eu sempre tento ajudar a vocês, tá? Até mesmo vocês que não têm muito conhecimento bíblico, tá? Não tem muito costume da leitura, tá? Tem pessoas que não têm uma boa leitura, não sabem ler, tá? Então, mas a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, tá? E ouvir a palavra de Deus. Se você estiver escutando e você colocar isso em prática na sua vida, tá? Com certeza, mesmo você não sabendo ler, mas você ouvindo a palavra de Deus, tá? Você ouvindo um conselho que vem da parte de Deus, isso vai agregar, tá? Valores espiritualmente na sua vida, tá? Tanto carnalmente como fisicamente, tá? Você vai passar a ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte, tá? Porque você está ouvindo e você agora, o Espírito Santo, ele te convida e nos convida a gente colocar em prática, tá? A gente colocar em prática aquilo que a gente ouve, tá? Então, que o céu, tá? Possa abrir o seu coração, possa abrir a sua mente, possa abrir a sua alma, tá? Assim como o Senhor abriu o coração daquela mulher chamada Lídia, lá em Atos dos Apóstolos, tá? Que a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que a palavra fosse implantada no seu coração. E aquela mulher ouviu a palavra de Deus, acreditou na mensagem de Paulo e Silas, ela aceitou Jesus, ela e a sua casa, tá? Ela ofereceu um banquete, tá? Convidou Paulo e Silas para entrar dentro da sua casa, tá? Em agradecimento por ela ter ouvido a palavra de Deus, dado crédito à palavra de Deus, tá? Então, meus irmãos, é necessário também a gente abrir o nosso coração, tá? Para que a palavra de Deus ela venha ser brotada em nossa vida, tá? Porque a palavra de Deus, ela é uma semente. Quando a gente abre o coração, essa semente ela é plantada. E quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, tá? Essa semente ela começa a sair, ela começa a brotar e ela começa a dar frutos, tá? Com o tempo, ela vai crescendo, se fortalecendo, criando raízes, tá? E chega um tempo que essa semente ela começa a dar frutos, tá? Aí ela passa a não ser mais uma simples planta, mas ela passa a ser agora uma árvore frutífera que é plantada perto da ribeira das águas, tá? Ou seja, Jesus é a fonte da água da vida. Então, se você está com as suas raízes, tá, vinculada na água,
que é Jesus, tá? Você jamais morrerá, tá? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós precisamos, tá, dar frutos, nós precisamos estar com as nossas raízes firmada, tá, na fonte da água da vida, que é Jesus, tá? Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar grande valor na sua vida, tá? Eu não tenho dúvida que o Senhor vai falar com vocês, tá? Por intermédio da palavra dele, tá? Que o céu continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo e te capacitando, tá? E eu profetizo que todos vocês que vão assistir esse vídeo vão ser uma árvore frutífera, tá? Que vão começar a ouvir a palavra de Deus, tá? Você vai crescer, vai criar raízes, tá? E vai se firmar e dar frutos, tá? Frutos diante da presença de Deus, tá? Eu profetizo sobre as vossas vidas, tá? Em nome de Jesus. Peço que os irmãos continuem orando pela minha vida, tá? Para que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que o Senhor me fortaleça cada dia mais, tá, meus irmãos? Sou muito carente das vossas orações, carente das vossas ajudas, intercessões espirituais, tá? Então, eu te agradeço a Deus pelas vossas vidas, tá? Os irmãos que oram pela minha vida, oram pelo meu ministério, tá? E acredita no chamado que Deus tem sobre a minha vida, tá? Não tem sido fácil, mas nós precisamos focar no algo, tá? Que é a nossa salvação, né? E ganhar almas por reino de Deus, né? Através da palavra, com sabedoria, pedindo um discernimento do Espírito Santo. Que Deus continue vos abençoando e derramando muitas chuvas de bênçãos sobre as vossas vidas.